Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz de Deus a todos e todas. Colocamos diante do Senhor, diante de Jesus, Ele que é o Mestre, Ele que é o Senhor de nossa vida, Ele que tem autoridade sobre todas as coisas, para perdoar os pecados e para curar as enfermidades. Espírito Santo, iluminai o nosso entendimento e dai-nos a compreensão da palavra que hoje vamos refletir. Amém. Sou João Mariano, Comunidade São Rafael, Renovação Carismática Católica. Sou do Ministério de Pregadores da comunidade. O tema hoje fala de uma das formas que Jesus usava para anunciar o seu reino, pregando através de parábolas. Nos temas anteriores percebemos que o reino do céu é uma realidade. E se não fosse, Jesus não teria dito. Nós não temos ainda uma compreensão exata do reino e nem do próprio Deus. Por isso, as parábolas nos ajudam a aproximar do reino de Deus, ainda que peregrinos que somos nesta terra. E nós vamos meditar uma entre tantas narradas por Jesus. Mateus 13, 24, 30. Vamos ouvir. Jesus apresentou-lhe outra parábola. O reino do céu é como alguém que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio seu inimigo, semeou joio no meio do trigo e foi embora. Quando o trigo cresceu e as espigas começaram a formar, apareceu também o joio. Os servos foram procurar o dono e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no seu campo? De onde veio então o joio? O dono respondeu: Foi algum inimigo que fez isso. Os servos perguntaram ao dono: Queres que vamos retirar o joio? Não, disse ele. Pode acontecer que ao retirar o joio arranques também o trigo. Deixai crescer um e outro até a colheita. No momento da colheita, direi aos que cortam o trigo: retirai primeiro o joio e amarrai-o em feixes para ser queimado. O trigo, porém, guardai-o no celeiro. Amém. Percebemos que Jesus inicia dizendo: o reino do céu é como? Ou mesmo que dizer, o reino do céu é comparado. A pedagogia de Jesus ela é infalível, tanto que na explicação dessa mesma parábola mais adiante, no versículo 43, Jesus encerra assim: quem tem ouvidos, ouça. Então, quem poderia melhor que Jesus falar sobre o reino do céu? Eu acredito que ninguém teria tanta habilidade, tanta sabedoria para apresentar um reino superior à nossa vida terrena, né? E as parábolas elas foram comparações que Jesus usou com uma realidade do tempo e do lugar onde ele viveu, né? Como por exemplo, o mar, os peixes, a rede, ovelhas, trigos, etc. Se nós fôssemos fazer comparações hoje sobre o reino do céu, nós iríamos usar das grandes indústrias, dos meios de comunicação que hoje são tão modernos, né? E tantos outros que nós poderíamos enumerar. Portanto, a parábola do trigo e joio se explica no próprio Evangelho. Os discípulos, depois que foram para casa junto com Jesus, eles pediram para que Jesus explicasse aquela parábola. Portanto, os próprios discípulos não tinham a compreensão exata do reino do céu. Então Jesus explica lá no mesmo capítulo, versículo 36 a 43, que é a explicação da parábola do joio. Então Jesus deixou as multidões e foi para casa. Seus discípulos aproximaram-se dele e disseram: explica-nos a parábola do joio. Ele respondeu: aquele que semeia a boa semente é o Filho do Homem. O campo é o mundo. A boa semente são os que pertencem ao reino. O joio são os que pertencem ao maligno. O inimigo que semeou
O joio é o diabo. A colheita é o fim dos tempos. Os que cortam o trigo são os anjos. Como o joio é retirado e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim dos tempos. O Filho do Homem enviará seus anjos, e eles retirarão do seu reino toda causa de pecado e os que praticarem o mal. Depois serão jogados na fornalha de fogo. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então os justos brilharão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos, que ouça. Amém. Então nós vemos que através de parábolas, Jesus deu uma ideia do que seria a sua igreja, que estava ainda em formação. Parábola é uma história inventada, é claro. Jesus, ele inventava, usava dos meios da realidade que ele tinha para fazer as comparações do reino de Deus, que era de onde ele tinha vindo, né? Só ele poderia falar com tanta habilidade, com tanta clareza do reino, porque ele veio lá da Trindade, né? Ele veio do verdadeiro paraíso de Deus, né? Então, em toda comparação, há uma semelhança, mas não uma igualdade. Quer dizer que, ouvindo as parábolas de Jesus, vamos ter uma ideia aproximada e não um conhecimento perfeito do seu reino. E naquela semelhança sempre se esconde uma diferença que não conseguimos atingir com nossos conceitos. Aí que está o mistério de Deus. É esse lado da história que não podemos abranger com nossa inteligência, por ser o mistério. Mistério, só Deus, né? Só o sobrenatural. Nós o aceitamos mesmo assim, porque se trata de uma verdade ensinada por Jesus Cristo, que não se engana e nem nos engana. Deus não nos engana. Quando Jesus proclamou, quando Jesus anunciou e afirmou todas essas coisas, nós não questionamos, nós aceitamos, mesmo que a nossa compreensão seja ainda limitada. Mas as parábolas são para isso, para a nossa experiência e tudo o que é bom que Deus já nos antecipou, que nos projete para algo muito superior e muito maior. Isso é o que nos conduz à fé. Isso é o que nos sustenta na fé, na esperança e na caridade, porque são palavras de Deus. Amém? E até a próxima.